Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, agora são exatamente 10 horas e 35 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, sendo aqui do posto Petrobrasil, na Avenida Nonoai, onde eu vim dar o trato no visual, porque amanhã eu retomo as gravações do podcast, 676, buscar 3 quilômetros. Começou. Teoria da manada, né? Tem um grupo de motoristas aqui, de aplicativo, 35 pila para voluntários da pátria. Ok, mas tem que buscar a 5 km de distância. E a viagem no total tem 22. Não, essa aqui, ó. Vou pegar essa aqui para Getúlio Vargas. Desde que eu cheguei, tenho que dobrar aqui à direita. Tô aqui já vou virar a câmera para vocês. Tô aqui no bairro Nonoai, essa aqui é a rua Cachoeira, é só fazer o retorno para pegar ali na Federico Etzberger, meu primeiro passageiro do dia. Guido! Esse nome favorece interpretações, né? O Power Guido, o Guido, enfim, Guido Mondim, Rua Cachoeira, pegar a direita, Canguçu, bairro Nonoai. Desculpe a buraqueira, mas é uma característica desse bairro aqui. As ruas que são asfaltadas são assim, um buraco só, um remendo só, na verdade, um remendo só. E as que não são asfaltadas tem um paralelepípedo dos anos 30. Tá, vamos lá, vamos começar então a semana, vamos começar o ano? Pra quem diz que o ano só começa depois do carnaval... Cala a boca, pra quem diz que o ano só começa depois do carnaval, sinto muito te informar, meu amigo, mas tu perdeu 2 meses da tua vida. Dito isso, eu acho que hoje 80%, né, não vamos colocar 100% ainda, porque tem o pessoal que tira férias em fevereiro que não terminou as férias ainda. Mas as escolas devem estar em sua plenitude, né? Os pais dos alunos que vão para a escola devem estar em sua plenitude, e as SUVs que levam esses passageiros, essas crianças para as escolas e trancam a Avenida Independência e Rua 24 de Outubro também devem estar em sua plenitude. E eu estou aqui, limpo, disposto e cheiroso, na pista, pronto para carregar esse bando de gente de um lado para o outro, para lá e para cá, para cima e para baixo. Enfim, mas só para concluir a teoria da manada, eles continuam lá. Eu cheguei mais ou menos aqui umas 9h30, agora são 10h38, quando eu vim cortar meu cabelo, uma barbearia que tem aqui no posto. Por sinal, um abraço para os guri, Daniel, meu xará e Tainã. Mais uma vez atendimento de primeira, como sempre foi, na verdade. Eu conheci eles na época que eu vinha fazer a COV, fazer a manutenção da COV, aqui na Zé Pneus. Coisa de 3 anos atrás. E daí, sempre quando eu fazia a manutenção, que é mais ou menos uma vez por mês, 40 dias, 50 dias no máximo, eu aproveitava e vinha cortar o cabelo aqui com eles. Dessa vez agora tem que me organizar, porque a manutenção é lá na oficina da COV, né? Então eu não venho mais nas Zé Pneus, mas enfim, os caras são meus vizinhos. E tá tudo certo, né? Amanhã eu retomo as gravações pro mês de março do podcast. Então eu queria dar um trato no visu para não assustar vocês. Mas então, para finalizar a história do Teoria da Manada, 9h30 da manhã tinha um grupo de uns 4, 5 Uber que estavam ali sentados, escolhendo corrida. E continuo lá, né? Esperando a boa. A espera de um milagre. Tire suas conclusões aí. Bora buscar a terceira corridinha conectada. Terceira corridinha de merda, só para não passar batido. Bom, ali na Lebs, bem no meio do centro histórico, no Largo Glênio Pérez, Avenida Borges de Medeiros, Mercado Público Municipal, Praça Montevidéu. Escolha o endereço, vou pegar o Luiz Antônio ali e levar ali para o 4º Distrito, na Avenida São Pedro. Vamos junto ali. Steak é para mostrar mais uma vez, o que eu não canso de mostrar, o centro da cidade de Porto Alegre, que eu acho sensacional. Não perde nada para nenhuma grande capital do Brasil.
Eu acho lindo demais isso aqui. Essa aqui é a Siqueira Campos. Ali à esquerda o prédio da Alfândega, que dá nome à Praça da Alfândega. À direita, se não me engano, é o Margues, né? Inclusive tem uma plaquinha aqui. Lá na frente tem à esquerda tem o Museu dos Correios, se eu não me engano. Ali na frente está a Secretaria da Fazenda. Me antecipei ao prédio ali. Ó. Aqui à esquerda é a Secretaria da Fazenda e esse direito aqui é o Memorial do Rio Grande do Sul. Todos os prédios maravilhosos. À esquerda, de novo, agora o prédio dos Correios, da Agência Central de Porto Alegre. À direita, o prédio do Farol Santander. Um dia foi Banco Meridional, Banco Sul América, daí acabou com o Santander e agora é um Museu Farol do Santander. Vou entrando aqui na Rua General Câmara. Ali na frente está a Esquina Mágica, segundo Juliano. Está sem chamada no Centro Histórico de Porto Alegre, se direciona para essa esquina, que sempre toca e sempre toca mesmo. Aqui, ó, porque lá para dentro, à direita e reto, é tudo calçadão, então os passageiros se obrigam a vir até aqui para solicitar o carro. E agora ali na frente, à esquerda vai ter a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, pelo menos o prédio antigo, né? Alguns prédios antigos também, à direita também históricos. Se eu não me engano, da esquina ali é o prédio da União Seguros, que é um prédio famoso também. À esquerda vai ter a Prefeitura, na Praça Montevidéu. Lá na frente, à esquerda, tem o Mercado Público, né? Aqui vocês não conseguem virar aqui a câmera para mostrar, mas a Prefeitura está aqui à minha esquerda. Vou ver se consigo mostrar enquanto não abre sinal. Não aparece muito, né? Eu tô parado aqui numa fila de lotação, é isso mesmo? Vamos passar por cima disso tudo aqui. Porque o Pinto do Luiz Antônio tá bem na esquina. E ele não se ajuda também, né? Tá pedindo bem no meio das lotações. Olha onde ele tá parado me esperando, tia. Olha onde ele tá parado me esperando. Todo atrapalhado. Bom dia, Luiz Antônio. Vamos lá, tudo bom, senhor? Tranquilo? Ali na Avenida São Pedro? Isso, cá na Caixa Econômica ali. Então preciso que o senhor coloque o número, porque não apareceu o número para mim aqui. Eu não sei qual é o número da Caixa Econômica. São Pedro com Farrapos. É São Pedro com Farrapos? É. Ali é o Banco do Brasil. Não sei, mas eu não sei o número daqui, não sou daqui. Tá, então vou lhe deixar na São Pedro com Farrapos, então, pode ser? É, tranquilo. Tá, tranquilo então. Agora eu lembrei onde é a Caixa Econômica. É uma quadrinha depois da Farrapos, que tá indo em direção ao trem. Ali, Eu deixo na esquina, na frente do Banco do Brasil ali. Beleza. Show de bola. Aí, ó. Take só pra mostrar pra vocês esse totem. Eu não tinha visto, porque eu muito raramente venho aqui buscar nem pensar, né? Buscar nem pensar. Mas trazer, por que não? Por que não trazer pro Atacadão / Leroy Merlin que tem aqui na Sertório, Zona Norte de Porto Alegre? E tem aquele totem da Uber ali e tal. E eu acho isso muito interessante. Tinha que ter em tudo que é lugar bem movimentado ou com grande movimento. Eu sei que tem no Iguatemi, eu sei que tem no Praia de Belas. Não diz necessariamente Uber, né? Diz embarque e desembarque de passageiros ou aplicativos, qualquer coisa que o valha. Mas acho que tinha que ser um padrão, sabe? Mas também tinha que informar o pessoal envolvido, né? Os motoristas, os passageiros, para que a gente saiba onde buscá-los e para que eles saibam aonde nos esperar. 9 pila para onde, Manuel Elias? Vamos dar. Essa é a hora de aceitar o que tem, tá, pessoal? Só tô fazendo merda, mas pelo menos eu não tô parado e tô rodando o tempo inteiro. Tá bom? Não, tá uma merda. Tá uma merda. Mas eu poderia estar parado numa sombra reclamando da vida, que nem aqueles motoristas que estavam lá no posto, como que eu comentei com vocês. Enfim, tô fazendo o básico. Não senti nada de diferente no dia de hoje. Muito pelo contrário. Mas seguimos o jogo. Vou pegar agora aqui na Baltazar de Oliveira Garcia e vou levar ali pra FAPA Uniriter, dependendo do ponto de vista, né? Ele já tava lá na portaria. Já tava lá na portaria entrando no elevador. Agora vai. Feito, amigão. Obrigado, bom trabalho. Valeu, uma ótima semana. Canal, valeu, obrigado.
Esses jovens. Esses jovens. Só pra dizer, desculpe, eu te mostrei aí, tu te mostrou porque tu ficou rateando, né, meu bruxo? Nem esqueci o nome dele. Esse passageiro. Não é objetivo, nunca foi, nunca será aqui filmar passageiro. A não ser que eles peçam pra participar. Meio-dia 17, só queria registrar que começou a... Tô aqui na Francisco Trem, bairro Cristo Redentor, vou ali buscar no Dom Diogo de Souza. É na escola? Não, não é na escola. Mais uma passageira para levar ali pro bairro Floresta. Só queria registrar que começou... Tá aberta a temporada de ficar off, hashtag ficar off. Lembra da campanha aquela? Levanta, inicia a corrida, fica off e deixa o estagiário se debater atrás de um próximo. Eu acho que eu comentei por alto ou por baixo, sei lá como. Agora nos últimos meses eu relaxei nesse sentido, porque na teoria, né? Na teoria a demanda diminui nessa época do ano, então para acelerar o processo eu estava deixando de ficar off entre corridas. Porém, aconteceu agora nas últimas 2 viagens. A última que falei com vocês, eu estava saindo lá da Atacadão, né, da Leroy, ele tocou pegar na Baltazar para levar para FAPA. Daí fui lá, busquei a moça e tal. Quando eu tô a 9 minutos para chegar com a moça, aliás, quando iniciei a corrida que tinha previsão de 12 minutos, tocou em espera para pegar na própria FAPA. E eu aceitei porque a corrida era interessante, e é Petrópolis. Daí na metade da viagem, quando faltavam 7 minutos para finalizar essa corrida, a passageira que eu tinha pego cancelou, daí apareceu o usuário, cancelou, e na mesma hora entrou outra corrida, que foi essa que eu trouxe para cá, que também era interessante para pegar na própria FAPA. Beleza, embarquei o rapaz esse, que apareceu no início desse take. Daí quando eu vinha longe ainda, eu tava ali na Avenida do Forte, não tinha nem acessado a Sapé. Já tocou em espera essa corrida, que a Carol vai esperar acho que uns 10 minutos no combo entre eu entregar e receber, para levar ali pro Floresta, e eu aceitei porque também é interessante. Nenhuma delas aí com dinâmico, mas o valor tá ok, tá? Ou seja, podemos ficar off entre... E tudo no Comfort, tá? Tudo no Comfort. Eu tô com o X desligado desde a última que eu peguei, que foi aquela justamente que eu tava indo buscar a Baltazar, no take anterior. Depois eu desliguei o X e não precisei ligar mais. E tudo bem, esse horário é horário de movimento, né? Ida pra escola, saída da escola, enfim. Ida pra escritório, saída do trabalho, aquela coisa toda. Pelo menos agora, e muito provavelmente no final de tarde vai ser assim também. Vai tocar como se não houvesse amanhã. Graças a Deus. Então bora ficar off de novo entre corridas pra diminuir a oferta de motoristas disponíveis e talvez aumentar o preço da corrida, né? Oi, boa tarde, é Carol. Bom, agora em março a moça deve postar, ela tem até que confirmar comigo, tem que cobrar essa informação. Aí já começa. Eu gravei agora com eles em começo de janeiro uma matéria e no GZH vai aparecer lá. Aqui no Prédio 50 tá bom, senhor? Tá ótimo aqui. Eu trabalho bem mesmo. Obrigado, hein? Show. Sucesso pra tia aí. Muito obrigado. Deixa um cafezinho ali depois pra tia. Obrigado, valeu. Uma ótima semana, bom trabalho aí pro senhor. Tchau. E só aguardando os universitários agora. Vamos lá. Feito. Tchau, tchau. Não era para falar sobre os GZH esse take, mas já que eu tocou no assunto, que eu queria só mostrar a PUC para vocês, nada mais. Ele perguntou, você tem que participar de alguma matéria na televisão e tal. Vai em março, tá? Minha reportagem, esses dias o rapaz me cobrou a informação de quando que ele seria publicado. Daí eu cobrei a moça lá, esqueci de comentar aqui. A moça que me entrevistou e tal, fez as imagens do Moisés. Agora em março. Ela estava envolvida com os outros, com o Planeta Atlântida, pelo que eu entendi. A mesma moça que fez a minha entrevista, ela estava envolvida com o Planeta esse mês. E daí ela não conseguiu, não deram andamento, mas parece que Tumeleiro. Mas como é que eu vou sair daqui para pegar Tumeleiro? Tá, é só fazer a volta ali no posto. Tá, vamos lá, não para de tocar, graças a Deus. 1h04 da tarde, aqui na PUCS RS. As aulas voltam semana que vem, segunda-feira que vem. Segundo esse senhor que trabalha aqui, eu não perguntei o que ele faz, mas eu perguntei se ele sabia quando voltava. Ele disse, semana que vem volta e tal. E quando eu tiver a data certinha da publicação do GZH,
eu trago aqui pra vocês, tá? Agora vamos dar ele no meio, porque não para. Pelo menos na teoria, ó. Como é que tá o mapa? A cor tá delícia. Ali na legenda tá 1,25. É só pra enganar os olhos, né? A mente. Mas enfim, tá tocando. Agora parou, não sei porque não tocou. Tô aqui na Demetrio Ribeiro pra atravessar. Pegar aqui a Praça Daltro Filho, né? Praça Daltro Filho. Vou ver se consigo encostar em algum lugar pra não atrapalhar o trânsito por aqui. Eu tô sem corrida. Aqui, ó. Parar aqui. Direita é Praça Daltro Filho, à esquerda ali é a Coronel Genuíno que atravessa. Caminho dos Antiquários, diz aquele tote ali. Olha aquele prédio, nunca tinha reparado nele, ó. Tá abandonado, é verdade. Todo pichado, mas é um prédio bonito, ó. Nunca tinha reparado nesse prédio aí. Parou de tocar, tô com preguiça de ligar X. Porque eu tô numa região confortável. Devo estar de preguiça. Devo estar de castigo, né? Para não tocar nesse momento aqui. Agora são 1h30 da tarde. Enfim. Trouxe uma moça agora que tava lá no Tumeleiro, comprando os móveis para o apartamento dela. Fiquei bem assim, empolgado, entre aspas. Não sei se é a palavra certa. A moça é a mãe. Elas são de Floripa. A moça eu acho que é bicho de medicina do Clínicas, ou seja, não é pouca coisa passar em medicina no Clínicas, né? Na URGS, no caso, que o Clínicas faz parte do complexo da URGS, no caso. A FAMED, Faculdade de Medicina, por exemplo, ela fica no Hospital de Clínicas, no campus da saúde, ali na Ramiro Barcelos. Então, elas estão montando apartamento, pelo que eu entendi, que elas estavam no Tumeleiro, viram algumas coisas que elas tinham que comprar, um sofá, a Silveira se atravessou, quase pegou o motoqueiro no meio, sabe? E ainda ficou achando que tem razão. Aqui a preferencial é Demetrio e depois continua patrocínio. Essa é a preferencial. Aí a Silveira desceu a Genuíno, passou pelo meio, quase pegou o motoqueiro no meio. Esse é feio de ver. E eu quase uma vez bati nesse cruzamento, eu não sabia. Mas lá atrás, quando eu era novato ainda. Não sabia, passei reto também, que nem essa Silveira fez agora. E daí a moça veio com... A moça, sei lá, 20 anos de idade, se tiver 20 é muito, bem novinha. E a mãe dela... fazendo planos de deslocamento e aprendendo o trânsito. E a senhora, ela disse que morou até 1994 em Porto Alegre. Então ela vinha me pedindo dicas de trânsito, perguntando da avenida, que rua é essa, moço? Essa é João Pessoa. Tá, João Pessoa, não sei o quê. E me deu uma empolgação de ver aquela coisa assim, sabe, de elas planejando uma vida, como o início de vida, né? No caso da moça, essa morando sozinha, provavelmente, porque a mãe só tá acompanhando ela aqui para estudar e aquela coisa toda, como acontece muito nessa região, Cidade Baixa, Centro Histórico, Bonfim. Tem muito jovem que vem do interior e que, eu mesmo daqui, que se junta com os amigos, os colegas, e aluga apartamento nas Crianças Repúblicas por aqui e tal, e começa uma vida, né? E eu vi aquela coisa da euforia da menina e tal, cheio de planos, enfim. Bem legal de acompanhar, né, essas conversas. Eu gosto, é melhor que fofoca. Ou então, quando se passa... patrocínio já tá do jeito que ela é normalmente, ó. Assim, ó. Assim é patrocínio em horário útil. José do Patrocínio para atravessar a Loureiro da Silva perimetral. É sempre assim. É um saco, porque aquela sinaleira lá, ela é muito rápida aberta e muito demorada fechada. E os boca aberta ficam parados no vermelho pensando na vida, e daí tu fica 2, 3 vezes, às vezes, para atravessar a Loureiro ou acessar ela. Eu tô sem corrida, pelo jeito, eu vou ter que ligar X mesmo, né? Porque não podemos perder mais tempo também, já foram 3, 4 minutos só falando com vocês, e nem a merda do aplicativo me mandou. Enfim, 1h33 da tarde, a vida tá voltando ao normal em Porto Alegre, com certeza. Muito legal. Pegar passageiros que me acompanham, que são inscritos, que veem meu podcast mesmo, sem pauta, sem vergonha, e não estão no mundo do motorista aplicativo.
Acabei de fazer uma viagem com uma senhora aqui pro centro de Porto Alegre. Tô aqui descendo a Borges agora. Se não tocar, vou parar no posto do Trapézio ali pra almoçar e ir no banheiro. Agora são 2h26. E trouxe ela aqui na Rua da Ladeira, né? E daí ela entrou no carro e tal, não sei o que, tava toda quietinha na dela ali. Daí no meio da viagem, preciso te falar, não sei o que. Não sei exatamente como foi a expressão que ela usou. Eu te acompanho, eu vejo teus podcasts, não sei o que, bababá. No YouTube, senhora? Você só me vê no YouTube? Sim, no YouTube, no Instagram também eu te vejo, não sei o que, bababá. Acho muito legal as conversas que tu tem com teus passageiros. Daí eu tive que explicar pra ela, né? Não são passageiros, são convidados. Eu achava que era passageiro, não sei o que. Enfim, daí eu perguntei, tá, mas como é que a senhora me segue? Não, eu te vi passando um dia na rua, eu achei muito bonito o teu carro, achei muito interessante, fiquei curiosa. Comecei a te seguir e tava torcendo pra um dia eu te encontrar, conseguir pegar um carro contigo e tal. Eu disse, que legal, então hoje foi seu dia de sorte, falei pra ela brincando, né? Pois é, não sei o que, bababá. Enfim, dito tudo isso, um abraço pra Rita, então, e o seu Jaci, que é o senhor que tava com ela, que ela acompanhou, que me acompanha, uma passageira, pessoa curiosa. Isso significa que a adesivagem do Moisés tá funcionando de alguma maneira, pelo menos na Rita chegou, né? E foi bem legal a viagem, enfim. Agora eu tô chegando aqui no posto do Trapézio. Esse Ipiranga que tem aqui na Dolores Alcaraz com abortos, eu sabia que não ia ter vaga. Esse posto aqui é difícil ter vaga em horário comercial. Por causa do fórum, né? O pessoal... Eu não tenho nem... Não vou nem conseguir mijar, eu acho. Tem como. Ver se eu consigo colocar lá no Jet Oil, que nem aquele dia. Me fazer de louco. Vamos ver se esse carro tá chegando aqui. Vou colocar atrás do Uno. Vou lá mijar e voltar correndo. Quando o cara voltar pra me xingar que eu tô trancando a saída do Uno, eu já tô saindo também. Assim como que vai a merda. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, eu só quero me divertir, esquecer dessa noite, um lugar legal pra ir. Já temos o alvo e a artilharia. Esperamos nossos vidas, mas mesmo assim não tenho pena de ninguém. Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez sempre é a última chance. Ninguém vê o que fazemos. Os assassinos estão livres. Nós já estamos. Vamos lá. Tudo bem? Acho que agora eu me perdi, né? Que legal. Eu canto pra caralho, né? Vamos combinar, tia. Enfim. Tô aqui rasgando a Borges de Medeiros. Eu vou ver se eu acho uma vaga aqui nesses estacionamentos do Parque Marinha do Brasil, na sombra, para almoçar. O aplicativo não toca nem para mandar merda. Eu devo estar de castigo, só pode ser. E vamos ver aqui. Acessando aqui, ó, um pouquinho antes do Beira-Rio. E tem uma Kombi aqui, parece que é uma Kombi de viajante ou de moradores, qualquer coisa parecida. Alguns carros meio aleatórios, ali parece ter um colega com as portas abertas. E assim como quem vai a merda. Eu nunca parei aqui, é a primeira vez. Eu sempre passo aqui e penso, um dia parar aqui no Marinha e tal, pra almoçar, ou simplesmente pra esperar. Só que aqui não é um ponto bom de esperar, porque aqui é a direita, no caso onde estou na faixa da direita, não tem nenhum número, não, tem o Beira-Rio lá. Só tem o Beira-Rio pra minha frente aqui. 13 pila tocou pro camelódromo. Não, agora vamos almoçar, agora vamos se respeitar. Agora vamos se respeitar. Vou até ficar off aqui, só pra não passar batido. Mas enfim, eu queria mostrar rapidão pra vocês então, que eu fiz ontem com raiva, depois que eu cheguei, depois de um dia cansativo. Finalizei minha meta ontem, 8h15 da noite. Mas eu tinha uma carne que sobrou ainda do churrasco do Felipe, que eu agarrei e levei como forma de pagamento. Eu joguei na panela e fiz de panela a carne, no caso, com perdão da redundância. E a aipim, a famosa vaca atolada. A imagem aqui não deve estar legal. Não tem como, né, manter um prato numa marmita bonito para ser mostrado. Mas o importante é isso aqui, ó.
tempero. Tá? Última aquisição, eu prometo pra vocês. Até porque o cartão estourou valendo. Mas vocês disseram que querem me ver na rua, né? Gravando fora do Moisés. Alguém falou outro dia ali, tu tem que gravar fora do Moisés. Já falei pra vocês sobre isso. Eu não comentei, mas quando eu adquiri essa GoPro, eu comprei um suporte também que eu não aproveitei. Por que eu não aproveitei? Porque era esse aqui que eu queria. Eu comprei errado. O que é isso aqui? Isso aqui é uma GoPro à volta, ou um GoPro à volta. Que é um bastão. Pau de selfie, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Por alto, tá? Olha, ele é todo cheio de frufru, hein? Não é pouca merda. É um bastão, pau de selfie, que eu controlo tudo por aqui, ó. Tem isso aqui, que é a base dele, além de ser um tripé, servir como tripé. Eu mostrei exatamente um parecido com esse aqui, que eu não aproveitei porque ele não tinha essa questão da bateria e não funcionava também com o microfone e tal. Então eu devolvi. E agora meu amigo já está esperando pagar uma fatura do cartão para comprar o de verdade. De verdade não, o que eu queria de verdade. O que eu queria de verdade. Aquele lá, o anterior também é de verdade, porém não era o que eu precisava. Eu tenho que descobrir exatamente o que ele faz. Mas eu sei que ele faz muita coisa. Ele serve como um power bank, eu consigo carregar celular aqui, por exemplo, também, ó. Se eu tiver apertado, eu consigo usar ele como... Ele não está conectado na GoPro, mas eu consigo usar ele só como controle remoto, por exemplo. Sem contar que vai me dar uma mobilidade para eu gravar na rua, junto com o meu microfone e junto com... Enfim, com todos os acessórios que eu me adquiri da GoPro. E eu prometo que esse é o último. Senão vocês vão me ver... Não vão mais me ver gravando e sim trabalhando para pagar essas contas aqui. Tá cheio de coisinhas aqui que eu tenho que entender do que se tratam. Mas isso eu vou fazer em casa. Então só queria compartilhar com vocês. Essa é uma aquisição importante na minha opinião. E sim, eu pretendo começar a fazer... gravar fora do carro, né? De alguma maneira. Trazer algum tipo de conteúdo externo. Para agregar conteúdo, para agregar valor ao canal, aos vídeos do Diário de um Uber, né? E como tudo que eu fiz até hoje aqui dentro, eu compartilhei sem problema. Eu não vejo por que também não compartilhar isso agora nesse momento. Deixa eu guardar tudo de volta aqui, os manuaizinhos e tal. Então é isso, estou aqui na Zona Sul, chegou, eu recebi a notificação, era hoje de manhã. Eu tentei vir mais cedo. Não comentei isso aqui no vídeo. Não era para ser comentado. Eu direcionei quando eu estava lá na Zona Norte. E o aplicativo mandou somente até a PUC. Quando eu cheguei na PUC, ele me disse que eu não tinha encontrado viagem para o meu destino, aquela coisa toda, né? Sem vergonha, safado. E agora, depois que eu almocei ali no Praia de Belas, na frente do shopping, ali na Borda de Medeiros, eu aproveitei. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Aí em 15 minutos, eu coloquei no Waze, deu 16 minutos. Daí 16 minutos eu vim aqui. Tem mais uma comprinha que eu fiz também. Mas essa aqui é bem basicona. Que as minhas estão todas desbotadas. Camiseta, pretas. Essas que vocês estão acostumados a me ver vestindo, né? Achei uma bem baratinha entre as opções lá do Mercado Livre. É para servir essa aqui, né? Vê se o tamanho é o tamanho que eu pedi. Não sei. Assim na mão parece pequena. Mas é para servir. Depois eu conto se serviu ou não. Que também chegou coincidentemente no mesmo dia. Foram compras que eu fiz separados em dias diferentes. Eu só esperei o cartão virar. Aconteceu isso a semana passada. Para fazer essa última aquisição. Agora tem que correr atrás para pagar essas contas tudo. Porque eu não sou herdeiro, né?
E meu trabalho, graças a Deus, só depende de mim. Feito? Uma boa tarde para vocês, uma ótima semana. Agora é só aguardar a Rafaela entrar. Já tá entrando. Oi, Rafaela? Sim. Boa tarde, moça, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo? Um código, né? Isso. É 6056, por favor. 5,6? Isso. Muito bem, vamos ali na Carazinho? Isso. Partiu. Tio Tereza, acho que ele escolheu o número do vô. É do vô. Outro do Cristiano, outro não sei. Mas tá um tempo vamos rever. Acho que eles estão pedindo mais que vai. É aqui na Gris. Isso aqui mesmo. Feito Obrigada. então, tenha uma boa tarde, Boa tarde, uma ótima senhora. semana para Até mais. vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau. 5 para as 4 da tarde, estamos de volta então para o travesseiro. Eu ia dizer para edredom, mas é mais que edredom, todo no travesseiro de Porto Alegre. 2 corridinhas, primeira para o Medplex, peguei lá na Vila Assunção, e no próprio Medplex trouxe as 2 meninas faladeiras. Aqui para Carazinho. Eu ganho pouco, mas eu me divirto, sabe? Puta que pariu. É a esquerda, né? Acho que é. Aqui. Feito. Uma boa tarde, moça. Uma ótima semana. A Karina já tá me levantando o braço lá do outro lado. Não tem minuto de sossego, tio. Puta que pariu. Aquela rua ali que eu queria mostrar pra vocês, não vou ter tempo de falar. É a mais bonita do mundo, Gonçalo de Carvalho. Oi, boa tarde, a Karina. Sou eu mesmo. Tudo bom? Eu vi que ele ia te mandar. Eu deixei a moça ali do outro lado ali. É. Ele queria que eu fizesse o retorno, com certeza. Vamos ali na Portuguesa, senhora? Aham. Perfeito, vamos lá. Isso. Feito, moça. Muito obrigada. Uma boa tarde, uma ótima semana pra ti. Obrigada, igual.
É preciso amar. 5 e 8 da tarde, eu vou prometer pra vocês uma coisa. Pela última vez eu vou prometer. Eu nunca mais vou falar de ganhos, especificamente assim, ó. Pá, fiz tanto. Pá, fiz tanto. Pá, fiz... Quando muito a partir dessa fala, eu vou dizer fechei a meta ou não fechei a meta. E quando eu achar interessante, citar também. Combinado? Olha só, medonho. Tão tranquilo, cara. Tava tranquilo até agora. Vai lá que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui à direita vai passar o medonho, Antônio Ar. Tá com o passageiro? Não, vai mais. Vai mesmo, merda. Ah, ele tá no Gílio, ó. Grande. Tá, segura, Antônio. Segura, Antônio. Segura. Vou te chamar podcast, depois te mando o WhatsApp. Fechou. Mas o que eu tava falando? Tô indo buscar... Quem mais? Quase que eu achei que do nada eu tava entrando contramão. Mas não, os caminhões estão contramão. Daniela pra lá, pra o Miragobe. Tá, assim, é porque... Enfim, eu enchi o saco dessa história de falar de ganho e tá sempre alguém dizendo que isso, que aquilo, que aquele outro, e patati e patatá. Mas só para não passar batido, então, cala a boca, merda. O cara não tem minuto de sossego. 300 pila, 5 e 10 da tarde. Tá bom? O que mais? O pior foi, tudo bem, moço, não te preocupa, eu chamo outro. Isso é o pior de tudo, sabe? Eu preferia que ela me xingasse e mandasse eu tomar no cu. Me chamasse de insensível, qualquer coisa que eu valha. Eu preferia isso. Preferia justamente... Sinceramente, eu preferia que ela me xingasse. Não quer trabalhar, seu merda! Insensível! Eu preferia. Ela me agradeceu. Não, muito obrigado, moço, eu entendo. Mas pode deixar que eu chamo outro. Daniela com o bebezinho de colo aqui deve ter... Não tem 6 meses de idade, coisa mais queridinha. Parecia eu quando era bebê. Sim, porque eu era um bebê bonito. Já faz 47 anos. Quase 48 anos atrás. As coisas mudaram e bastante de lá pra cá. Todos levam, só pra não passar batido. 7h20 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Eu acho que todo mundo já foi pra casa. Tô aqui na Alcides Cruz, bairro Santa Cecília, onde finalizei agora a minha última corrida. Funcionário da SAMU voltando pra casa. Daí eu parei aqui pra dar um tempo. E deixa eu mostrar pra vocês que eu ganhei de um morador de rua. Eu acho que é morador de rua, na verdade, não sei, né? Mas ele disse que encontrou aí e tal, que tava inteirão. Eu já pronto pra recusar, porque eu achei que ele fosse me vender, né? E um suporte veicular. Só que o detalhe, né? Não tem a ventosa aqui, ó. Tá arrebentada a ventosa. E, inclusive, quem usava isso aqui antes passou uma cola pra provavelmente colar no vidro. E talvez não tenha funcionado. Não sei se eu vou conseguir aproveitar. Depois em casa eu dou uma olhada com calma. Enfim, só curiosidade. Deixa eu falar pra vocês sobre podcast. Primeiro, não sei por que, infelizmente, a audiência é tão baixa, sabe? Eu tô adorando fazer, eu tô curtindo pra caramba, eu tô gostando pra caramba. Mas a audiência tá tão baixa, não sei se estou errando o horário, não sei se está demais, não sei se está de menos. Mas enfim, eu não vou baixar a guarda para isso, vou continuar fazendo, porque a interação com vocês está sendo sensacional. E hoje eu abri as inscrições para quem me procurou durante todo o mês de janeiro e início de fevereiro, que eu não tinha conseguido gravar ainda. E só no dia de hoje eu já agendei 9 novos episódios, né, para serem gravados durante essa semana e a próxima. E eu não neguei ninguém que já tinha me procurado, na verdade. Todos já tinham me procurado, já tinham me contatado. Eu já tinha prometido que ia gravar. E daí eu tava fazendo as contas agora. Não vai ser mais... Não vou poder postar apenas um por semana, como eu tinha me propôs... sei lá qual é a palavra, tô cansado. Outro dia eu falei, inclusive, vai ser um por semana, sempre às quintas-feiras, às 19 horas e tal. Não vai ter como, porque senão eu vou estar gravando episódio semana que vem para ser postado em maio, né? Se um mês só tem 4 quintas-feiras, por exemplo, ou 5 no máximo, dependendo do mês. E então eu vou gravar com todos esses que já me
contataram porque já tinham me chamado, eu me comprometi a fazer, e está fechado as inscrições para essa jornada, né? Para essa levada de gravações que vão me render episódios para todo o mês de março. Tá? Então, se tu quiser participar, pode mostrar teu interesse, continua me acionando no Instagram, me chama lá, mas eu só vou começar a retomar as gravações a partir do final de março, tá? Para os episódios de abril, porque não adianta eu gravar e colocar na gaveta agora, porque daí pode perder muito time, né? Muito tempo parado, talvez, enfim, ou não, né? Mas vai ficar uma coisa mais dinâmica. Eu vou gravar agora para ser postado ao longo do mês de março, e no final de março eu volto a fazer novos agendamentos para as novas gravações, para continuar o projeto, que eu, mais uma vez, tô curtindo pra caralho. E se por acaso tu assistiu os episódios, deixou de assistir algum, dê uma olhadinha lá, procure se tu rolar o canal, vai ter uma playlist que eu deixei em destaque, que é o Podcast Sem Pauta, Sem Vergonha. Então todos os episódios que já foram postados lá, já foram 12, eu já tenho 14 prontos, ou seja, tem mais 2 para serem publicados essa semana, quinta e domingo. E daí a partir de amanhã já vou estar gravando já para a partir da primeira semana de março esses novos episódios que eu citei agora, que eu já tenho agendado. Tá? Então, só para dizer então, que pode me procurar. Vou anotar, vou receber o pedido, mas gravações agora, a partir de agora só para o final de março. Tá? E fica o convite mais uma vez, dá uma olhadinha lá, assiste, deixa seu comentário lá, dê uma força para mim, pro canal, né? E também pro colega que tá lá, que se dispôs a participar, me deu uma hora do seu dia, né? Todos, sem exceção, foram muito legais, rendeu bastante, eu gostei, a interação foi ótima, e eu espero que vocês estejam gostando do formato. Enfim, vou ligar X porque pelo jeito não vai tocar mais nada mesmo, ainda falta um pouquinho pra meta. E eu vou rolar pelo menos até umas 9 horas da noite, agora são 7h25, ainda não voltaram as aulas da URGS. Então hoje é segunda-feira, daqui a pouco o movimento vai diminuir bastante, né? Mesmo que a cidade esteja lotada, tá todo mundo retornando essa rotina, né? Enfim, vou rodar mais um pouquinho, 9h30, já devo estar me direcionando para casa. Aí está, mais uma vez tudo sincronizado, 20h para as 9 da noite. O estagiário me mandou uma corrida para bater a meta, para Vila Assunção, bem na hora que eu queria puxar meu barco, sem precisar dizer isso para ele. Me mandou, aceitei, já entreguei a passageira em segurança e agora partiu o Cafofo do Sol. Voltou tudo, ou quase tudo, pelo menos, digamos que 80% ao normal. Bastante tranquilo no final de tarde, passei raiva naquela volta ali da Vicente com a travessa da Paz ou da Saúde. Eu sempre confundo aquelas duas ali para fazer aquele acesso para Passo da Pátria às 6 horas. Bom, o pessoal da região sabe exatamente do que eu tô falando, né? Quando eu peguei aquela corrida, eu peguei ali na esquina da Mariante com a Castro Alves para levar para Luiz Só, ali no bairro Petrópolis. Deu 17 minutos. Você tá louco, estagiário? 2,1 km, se eu não me engano. Ou qualquer coisa parecida com isso. Tá louco, estagiário? Não, da onde? Olha, se eu não levei 17, eu levei quase isso. Tudo naquele arranque para inacreditável no meio das SUV boca aberta, sabe? Ali eu me dei conta, a normalidade de fato voltou com tudo. Feliz ano novo de novo, repetindo a frase que eu disse no início desse vídeo. Se para ti hoje é o início do ano, meu amigo, só tem uma coisa para te dizer: tu perdeu 2 meses da tua vida. Mas é uma frase que se repete há muito tempo, né? Que o ano só começa depois do carnaval, e principalmente não satisfeito depois do carnaval, depois do sábado de aleluia, não? Sábado do enterro dos ossos? Qual é o nome do sábado? E o domingo, não sei se tem algum nome, o domingo pós-carnaval. Mas enfim, o fato que o dia seguinte a isso tudo é hoje, ou foi hoje, né? O único dia, o único dia 23 de fevereiro de 26 da história. Vocês se deram conta que a gente só tem um dia na história por vez? Cada dia ele é único na nossa vida?
Só vai viver um 23 de fevereiro de 2026 na vida. Só um. A não ser que tu seja super-homem e consiga dar a volta na Terra voltando a data. Tirando esse monte de bobagem, então, 8h44, já tô aqui na Otto Niemeyer. Não preciso mais falar sobre a Otto Niemeyer, né? As minhas lembranças da Otto Niemeyer. Em direção ao Cafufo do Sol. Uma segunda-feira bem trabalhada, bastante tranqueira, quase zero dinâmica, mas de qualquer maneira eu consegui aproveitar a demanda, né? Consegui aproveitar posicionamento e bati minha meta num horário razoável, até bom, digamos assim, né? Vamos combinar. Quantas horas online no carro? 10 horas no carro. Então tá tudo certo, tudo certo. Agora vamos descansar, me preparar, porque amanhã começa a jornada, serão 9 episódios, 9 dias seguidos de gravação de podcast, que vai me consumir um tanto quanto de energia a mais que eu estou acostumado, mas estou pronto para isso, né? Me preparei para isso de alguma maneira, e amanhã vai ser... Bom, eu falo amanhã no vídeo de amanhã eu conto sobre o convidado que vai participar do podcast, que vai ser uma honra. Só uma coisa, só o spoiler então, para quem está mais esperto, mais atento aos vídeos, a moça me fez chorar. Lembram desse vídeo aí que eu postei na metade do ano passado, um dia qualquer, era perto do meio-dia, estava lá perto do fórum, do TJ, daquela região lá administrativa de Porto Alegre, e eu recebi uma mensagem que me fez chorar. Pois é, amanhã ela vai participar. Ela, sim, uma moça, vai participar, vai ser a primeira, espero que de muitas, só para não passar batido, convidada aqui no podcast do Diário de um Uber, né? Então é isso, agora bora descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final deste vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a comentário para tu deixar, e a hashtag para tu deixar no comentário, e eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo, é hashtag Feliz Ano Novo de novo. Repito, hashtag Feliz Ano Novo de novo. Deixa lá que eu vou ter certeza que tu chegou até o final deste vídeo. Fui!